Espero que o Espírito Santo me use para que a palavra chegue no teu coração, né, para que consiga destruir as pedras, os espinhos e a palavra liberada do altar frutifique. Amém? Glória a Deus. Estou vendo aí os nossos irmãos que estão morrendo de saudade, já faz parte das minhas orações diárias, né? Aleluia, nossa irmã Josi, seu esposo, glória a Deus, fico feliz por isso. Eu sei que Deus vai fazer muito mais, muito mais. Hoje nós também temos aqui a nossa irmã, aleluia, Hilda, nossa irmã Teixeirinha, glória a Deus. Nós temos bastante visitantes, nós temos lá atrás. Deus abençoe, Deus abençoe. Vocês se sintam na presença de Deus e na casa do Senhor, tá? Vou pedir uma coisa só: guarda o teu coração para que ninguém roube a semente que vai ser ministrada, tá? Tapa os ouvidos para toda instrução do inferno para trazer distração para você. Se alguém estiver incomodando, às vezes falando muito do seu lado, senta para o outro, senta na cadeira do lado, afasta um pouquinho para que você preste atenção na palavra, para que você saia daqui ministrado, para que o Espírito de Deus alcance você e você saia orientado pela parte de Deus. Vamos ler? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 4, verso de número 9, para os irmãos que farão a leitura pelo telão, já está no telão, para os irmãos que farão a leitura pela Bíblia, nos acompanham. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. O que ele coloca aqui? Mas ai. Esse ai aqui é do quê? De alegria? Esse ai aqui representa euforia? Esse ai aqui representa dor, sofrimento, tá? Então ele coloca aqui: mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão ou se esquentarão. Mas um só, como se aquecerá? Ou como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém. Amém. Pode se assentar, feche os olhos. Glória a Deus. Pai, a tua palavra foi lançada. O Senhor é dono da palavra. O Senhor é aquele que conduz a ministração, a pregação. O Senhor conhece as necessidades de cada um dos teus filhos. O Senhor conhece a história. O Senhor conhece o que trouxe cada um deles a este lugar. E eu peço, Senhor, que a tua palavra seja poderosa e alcance, Senhor, lá no fundo, onde ninguém vê. Que a tua palavra traga à tona tudo aquilo que traz prisões, tudo aquilo que traz algemas, tudo aquilo que traz vergonha. Que a tua palavra, Senhor, seja lâmpada, seja luz, e mostre, Senhor, um caminho novo, uma maneira nova de viver. Deus, um caminho de esperança, um caminho de alegria, um caminho de triunfo. E faça, Senhor, com que as alternativas que conduzam, ó Deus, a uma vida de tristeza, a uma vida de opressão, uma vida de prisões, sejam todos eles, Senhor, destruídos. Todos os caminhos que trazem condenação sejam afastados dos teus filhos, e eles compreendam a verdade da palavra aqui liberada sobre o altar. E Deus, e esta verdade nos liberte. Traga, Senhor, a cura para a nossa alma. É o que eu oro, é o que eu peço, e é como eu creio, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estar só é um perigo. Eu sei que algumas pessoas, às vezes até aqui dentro, se sentem confortáveis em estar só. Às vezes acham até bom não ter ninguém ao lado. Se resolvem muito bem sozinhas. Ou melhor, têm a sensação disso. Acreditam que são autossuficientes. Que não precisam de ninguém do lado para apoiar, de ninguém do lado para prestar um conselho, de ninguém do lado para prestar uma ajuda, mas é muito arriscado caminhar sozinho. É muito difícil você olhar para a sua vida e ver que ninguém está do seu lado.
É bom, irmãos, você caminhar sozinho, às vezes, quando você tem tudo. Quando você está num momento confortável da vida. Quando você olha e fala assim, não, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Não é assim que a gente fala? Para justificar, às vezes, a nossa solidão. Para olhar para a verdade da nossa vida e achar justificativas de por que eu estou sozinho. Porque eu não tenho ninguém para contar quando eu estou passando por dias de luta. Porque eu não tenho ninguém para ligar quando eu estou passando por dias de intensa guerra espiritual. E estar sozinho não é um problema. É muito difícil. Porque às vezes a gente olha para os lados e a gente não consegue enxergar uma saída. A gente só consegue enxergar o ambiente em que nós estamos sozinhos. E geralmente, para algumas pessoas que passam por solidão, é o quarto em cima da cama, luzes apagadas, ou assistindo uma TV, não tem ninguém em casa, não tem filho, não tem marido, não tem amigo, e aí você está sozinho em casa. Você e seus pensamentos. Eu orei muito para trazer essa palavra. Fala, pastor, é como o senhor está se sentindo? Não, irmão, pode ter certeza disso. Mas é uma palavra que Deus colocou no meu coração, porque alguém aqui se sente assim. Glória a Deus. Porque está enfrentando períodos de solidão. E há um risco muito grande de nós andarmos só. Pastor, para eu estar sozinho, eu não tenho mais ninguém, eu não tenho amigos, eu não tenho nada ao meu redor. É impossível eu conseguir andar em dois. Não é. Há uma aliança, irmãos, que mesmo que você esteja só, você não estará mal acompanhado. Há a terceira pessoa, que o Senhor Jesus Cristo, quando subiu aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês solitários, eu não deixarei vocês sem ninguém. O problema, irmãos, é nós afastarmos da nossa vida a pessoa do Espírito Santo. E a gente querer seguir sem Deus, sem fé, sem temor, sem obediência, sem proximidade com Deus. E aí, irmãos, não tem ninguém para nos socorrer. Aí nós vamos cair naquilo que nós lemos. Se estivermos sozinhos, quando cairmos, não haverá quem nos levante. Se quando estivermos caídos e não tivermos ajuda, quem nos levantará? Quem vai servir de apoio para nos resgatar? É por isso que a aliança firmada com Deus é tão importante. Porque mesmo que você esteja aparentemente sozinho, há a pessoa do Espírito Santo que estará lado a lado, convencendo, orientando, dirigindo, instruindo, mostrando o caminho, mostrando a alternativa, animando o teu coração, fortalecendo o teu espírito, porque você vai cair justamente naquela palavra. Aqueles que esperam no Senhor, eles caminharão e não se cansarão, eles correrão e não se enfadigarão, eles continuarão subindo, e quando subirem, subindo, eles serão renovados. Mas sozinho, sem a presença do Espírito Santo, sem o temor de Deus, sem a esperança que nos traz luz, sem a clareza, quem nos tirará de ambientes de solidão? Eu quero trazer uma história que todos vocês já conhecem, mas a respeito do perigo de nós andarmos sozinhos. Havia um andarilho, e ele estava andando pela cidade, e ele foi pego no meio do caminho, sozinho. Quem sabe até com coisas valiosas, carregando em si, algo de valor, poderoso. E quem sabe você é assim? Deus colocou algo de valor em você, depositou algo precioso em você, só que você simplesmente virou as costas.
Você simplesmente abandonou a companhia do Espírito Santo. Você simplesmente abandonou aqueles que te cercam, que estavam ali intercedendo, orando, ali aconselhando, visitando, dirigindo seus passos. Você viu as costas e falou: não, agora eu quero seguir conforme eu quero fazer daquilo da maneira que eu acho que eu tenho que fazer. Eu quero simplesmente dar vazão para os meus sentimentos, viver as minhas vontades. Eu não quero renunciar mais nada, eu quero me entregar. Eu quero fazer tudo que me der vontade de fazer. Tá bom. Você vai perceber que às vezes você está rodeado de pessoas, mas se sentindo só. Você às vezes tem tudo, tem dinheiro, tem condição, não falta nada, mas você ainda se sente só. Por quê? E aí esse homem estava caminhando, às vezes com posses, e ele foi cercado no meio do caminho. Levaram tudo que ele tinha, deram uma surra nele, largaram ele no meio da estrada como morto. O mundo espiritual é a verdade, viu, irmãos? O mundo espiritual ele vem com força para nos tirar do lugar da adoração. O mundo espiritual vem de forma violenta para nos arrancar da presença de Deus. E quando ele nos tira, ele só não nos coloca longe de Deus. Ele só não nos coloca em um caminho distante do Evangelho, da verdade de Deus para a nossa vida. Não. Ele não só quer ver você distante de Deus. Ele quer ver você destruído, morto, sem chance de voltar. É assim. E a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, preserva alguns ainda em vida. A bondade e a misericórdia de Deus preserva alguns ainda com vida. Mesmo ali no último suspiro, mesmo ali no último fôlego, estão caídos no caminho, esperando a misericórdia de Deus aparecer para que sejam erguidos. Glória a Deus, meu Pai. Mas nem todo mundo tem essa chance, nem todo mundo tem essa oportunidade. Porque para muitos já foram dadas muitas oportunidades. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, dizendo para você que mais uma oportunidade Deus tem te dado, ouça a voz do Espírito Santo que quer te levantar, te tirar da solidão. Mas você precisa ouvir isso. Aleluia. Porque muitas pessoas vão passar por você. Muitas pessoas vão passar em tua direção. Ver você caído, ver você machucado, ver você destruído, ver ministérios ali sendo destruídos, sendo anulados, sendo esquecidos. E algumas pessoas não farão nada. Algumas pessoas não farão nada. Você esperava. Mas dizia meu amigo, se dizia a pessoa que me amava, e olha a situação que eu estou, e nem ergue a mão para me ajudar. Não tem problema, algumas pessoas vão passar assim por você nessa situação e vão te deixar ainda sozinhos. Mas tem alguém, irmãos, que passa ao nosso lado e olha para as nossas misérias. Oh, glória a Deus por isso. E olha para os nossos pecados, olha para as nossas iniquidades e não consegue ser indiferente às nossas dores. Aleluia, Deus. Ele vai lá com amor, com bondade, com misericórdia, se abaixa para ver as nossas feridas, não nos acusa, não pergunta por que você está nessa situação, ou o que você fez para deixarem você assim. Não, ele só se abaixa, só vai lá e cura as feridas, aplica remédio, glória a Deus, trata ali naquela hora, vê que não vai dar tempo de salvar a vida só ali, só com ali aquele curativo superficial. Não, mas pega você no colo, leva para a hospedaria. Vem cá, filho, eu tenho um lugar para tratar suas feridas. Vem cá, filho, eu tenho um lugar para tratar as suas dores. Vem cá, filho, eu tenho um lugar para que você se sinta em um ambiente não mais de solidão, mas um ambiente de restauração. Hoje Deus te tirou do quarto, hoje Deus te tirou daquele ambiente, te trouxe aqui, porque Ele quer curar as suas feridas. Deus quer restaurar a sua vida. Você se pergunta às vezes, o que eu estou fazendo dentro da igreja? O porquê é que eu estou pisando lá mesmo? Não sei.
Espírito Santo pegou você caído e trouxe você aqui dentro para restaurar as suas feridas, para curar a sua alma, para te tirar da solidão, para não deixar mais que alguns te peguem sozinho e destruam os seus sonhos. A gente precisa entender que Satanás ele só tem legalidade na vida daqueles que andam só. E às vezes para te deixar só, irmãos, ele vai te enganar, ele vai te iludir, ele vai às vezes mostrar coisas para você que você vai falar e vai duvidar até da bondade da existência de Deus. Pastor, como assim? Asaf foi um homem assim. Asaf era um obreiro da casa do Senhor, irmãos. Servia a Deus com muito amor, fazia a obra de Deus com muito empenho. Mas sabe o erro de uma pessoa? É olhar para o lado e desejar ter a vida do outro. Às vezes a gente não tem respostas para algumas coisas que nós passamos e a gente tenta justificar. Por que o outro tem e eu não tenho? Por que com o outro acontece e comigo não acontece? Por que as coisas para o outro são mais fáceis e para mim é tudo mais difícil? Não caia nesse erro. Não se iluda. Tem muita gente fora da igreja porque se iludiu assim. Se iludiu porque esperava às vezes o irmão lá da porta dar a paz do Senhor. Esperava que a igreja te resgatasse na tua casa e te visitasse. Esperava que não houvesse tanto julgamento dentro da igreja. Irmãos, aqui dentro só existe pessoas falhas. Tem algum santo aqui dentro? Nem em cima do altar você vai ver. Pastor, tem algum santo aqui? Cadê a coroa de vocês? Cadê a santidade de vocês? Irmãos, é Deus que nos purifica, porque nós somos miseráveis. Paulo, ele disse isso: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta lei? É entender que todos nós somos falhos, e se não fosse a bondade, a misericórdia, o amor de Deus para conosco, todos nós experimentaríamos a condenação. Se não fosse a cruz, se não fosse a crucificação, se não fosse Jesus no ato de amor se doar, todos nós estaríamos perdidos. Todos nós enfrentaríamos a condenação. Mas o adversário da nossa alma, irmãos, tenta nos enganar, tenta nos iludir, tenta nos seduzir. Ele mostra riquezas, ele mostra vidas mais fartas e mais abençoadas que a nossa. Ele mostra famílias melhor estruturadas. Ele mostra uma aparência de grandeza, de poder, de autoridade. Ele mostra uma falsa alegria. Você não é diferente de Jesus. Satanás, quando foi com Jesus, ele pegou Jesus, levou no alto cume de um monte, mostrou toda a glória da terra, toda a glória dos reinos, e disse para Jesus: se você prostrado me adorares, eu te darei tudo isso. Se com Jesus ele tentou dessa forma, com você seria diferente? Comigo seria diferente? Asaf ficou iludido com a riqueza daqueles que não serviam a Deus, iludido com as bênçãos de pessoas que estavam ao seu lado, que não faziam nem metade do que ele fazia para Deus. E algo começou a nascer no coração daquele homem que outrora servia a Deus com tanto amor. Ele começou a se distanciar, ele começou a se afastar da igreja, ele começou a se afastar dos cultos, ele começou a se afastar do serviço que ele desenvolvia na obra de Deus. Ele começou a relaxar, ele começou a se acostumar, e ele começou a se perder. Ele começou a andar só. Sabe como a vida de Asaf mudou? Quando ele lembrou da igreja, quando ele voltou os seus pés para dentro do altar, quando ele se lembrou da voz de Deus, ele foi para dentro da casa do Senhor. Longe daqui, irmãos, você é um alvo fácil. Longe daqui, a sua mente é facilmente corrompida.
A voz do Espírito Santo vai se colocando cada vez mais distante dos seus ouvidos. Porque, lembra do que nós lemos? Quando estamos em dois, quando alguém vem nos atacar, a gente já não deixa ser atingido. Não. Em dois, irmãos, contra um, pode vir, a gente te resiste, Satanás. Não é? Agora vai um só, vai Satanás atentar só um. Aí vem o medo. Aí começa a ouvir barulho em casa e fala: meu Deus, eu preciso chamar o pastor da igreja para vir orar, porque eu estou ouvindo vozes, estou vendo vulto, eu estou começando a ver coisas. Quando o inimigo te encontra só, ele vai colocar medo na tua alma, vai te fazer parar. Mas quando você está bem acompanhado, irmãos, quando você tem alguém do lado, quando você está ali, a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele... Cadê os resistentes daqui hoje, irmãos? Cadê aqueles que falaram: aqui não, eu não estou só. Posso estar aqui com o meu joelho dobrado no pé da minha cama, sem ninguém do meu lado, fisicamente, mas há um que é poderoso. Há um que ninguém consegue ter. Há a voz que ele liberar, a palavra que ele liberar. Homem, inferno, nenhum pode reter. Aleluia. Você entende uma coisa, irmãos? Para que você não se sinta só, não precisa você ter alguém do seu lado. Precisa você ter intimidade com Deus. É a presença do Espírito Santo. Algumas pessoas às vezes vêm conversar comigo e falam: pastor, não se aguenta. Pastor, mas o senhor é sozinho, o senhor é calado, o senhor não fala. Eu falei: irmão, não se engane, não estou só não. Não se engane. Às vezes eu posso não dividir com você, mas as minhas questões estão divididas no altar. Eu tenho a presença do Espírito Santo todo dia do meu lado, guerreando comigo. Eu não preciso de outra pessoa. Irmãos, o inferno é uma realidade. E Satanás às vezes tenta colocar medo na gente e uma hora vai embora. Há aquela visão da fornalha de fogo. Às vezes algumas pessoas fogem com medo. Aceitam algumas coisas na sua vida por medo. O que aconteceu naquele momento? Sadraque, Mesaque e Abednego, nós já contamos essas histórias milhares de vezes para os irmãos, mas eles precisaram se posicionar. E eles declararam ao rei: rei, nós não nos prostraremos. Não adianta. Nós não vamos nos prostrar. Tá bom, não vai não? Pede para aquecer mais 7 vezes. Algumas provações são mais intensas, são diferentes das outras. Às vezes vai tomar todos os seus sentidos, vai te colocar ali, irmãos, num ambiente em que você fala: meu Deus, que opressão, meu Deus, que dificuldade, que peso. É porque Satanás está dobrando a aposta, porque na primeira você não cedeu, porque na primeira oportunidade você não se dobrou. Ele olha para você e vai começar a te instigar. Não vai se dobrar não? Quero só ver. Espera aí. Aquece lá 7 vezes mais. Algumas provas na nossa vida a gente não entende porque são tão duras. É porque você está desagradando o inferno. É porque você está resistindo o poder das trevas. E ele vem com mais força. Ele vai bater com mais força. E aí ele falou: aquece 7 vezes. Vai aquecer. Quero ver eles não se dobrarem. E aí, irmão, pediu para aquecer. Ele falou: e agora? Não nos prostraremos. Não nos prostraremos. O segredo, irmãos, para nós vivermos milagre. O segredo para as coisas na nossa vida mudarem. O segredo, irmãos, para que a gente consiga experimentar as bênçãos de Deus, é não andar sozinho. É ter a certeza daquilo que foi dito para o rei. Não nos prostraremos, não serviremos a outros deuses. Aleluia. Deus nos livrará. Deus nos livrará. É a convicção que movia o coração daqueles homens. Mas eles disseram algo importante ainda. E se Deus não nos livrar,
todavia nós não nos prostraremos. Glória a Deus. Irmãos, não há negócio. Graças a Deus. Você tem que entender que o sim ou o não de Deus não vai alterar quem você é. Não tem poder de te tirar ou te colocar dentro da igreja. Não tem poder de te mover de lugar. O sim ou o não de Deus. Algumas pessoas podem dizer hoje neste lugar: se Deus fizer o que eu peço, Ele vai ter sempre alguém que o adore. Alguém que serve a Ele com fidelidade. E se você um dia experimentar o nome de Deus, o que vai acontecer com a tua vida? Você vai se afastar? Você vai desistir? Está pronto para pagar o preço? Que às vezes pode ser irreversível. A Bíblia diz, no verso de louco. Oi, Deus. É duro ouvir isso, né? O próprio Deus dizendo num texto bíblico: louco, 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 louco. Se hoje pedires a sua alma, a quem você a entregará? Você entende? Porque o tempo de Deus não é amanhã. O tempo de Deus não é o futuro. O tempo de Deus é o presente, é o agora. As decisões que a gente tem que tomar diante de Deus é hoje, é agora. É hoje e é agora. Eu não posso declarar amanhã. Não, é hoje. É hoje. Se hoje, não se amanhã. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. É o que a palavra de Deus diz. A palavra não lança isso para o futuro. A palavra não dá tempo para a gente pensar, racionalizar. Não, a palavra de Deus é categórica. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Às vezes Deus vai te encontrar hoje, irmãos, no meio do caminho, com pouca oportunidade de sobreviver. Ele vai investir tempo em você. Ele vai curar as suas feridas. Ele vai arrancar as suas dores. Ele vai limpar tudo que há em você. Só que aí um outro segredo. Depois de limpo, depois de curado, depois de restaurado, para onde você vai? O Senhor Jesus ouviu a voz de 10 leprosos, gritando: Senhor, Senhor, cura-nos. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão da nossa vida. Cura-nos, cura-nos. Porque você vê como é bom. Você vai no culto. Você sente algo maravilhoso, algo poderoso. Parece que você sai mais leve. Parece que cai um peso enorme das suas costas. Você vê um ambiente, cura, libertação, restauração. Você vê algo bem poderoso que está movendo todo esse ambiente espiritual. Aí você fala: não, eu quero também, eu quero isso também, eu quero cura, eu quero libertação, eu quero restauração. Aí você recebe. Deus te cura, Deus te limpa, Deus te liberta, Deus te restaura. Foi o que aconteceu com a vida dos 10 leprosos. Vá e se apresentem ao sacerdote. Aí os 10 leprosos foram no caminho, e durante o caminho começaram a perceber: cadê as chagas? Cadê as feridas? Olha, não tem mais sinal de enfermidade. Olha, e você também não tem. Olha, você também não tem. Aí começaram: não, como pode? Que homem é esse? Não tem mais feridas, não tem mais. Aí um deles desiste do caminho da ida do sacerdote, porque era o sacerdote que validava ali se ele de fato estava curado ou não. Irmãos, de quem a gente precisa da validação? De quem a gente precisa da validação? Glória a Deus. Às vezes você quer sair correndo para mostrar para alguém que você foi liberto, que você foi curado, esperando que alguém olhe para isso e reate alguma coisa, olhe para essa situação e comece a aplaudir você. Não se esqueça de quem é que você deve agradecimento. Não se esqueça de quem é que você deve gratidão. Não se esqueça quem é merecedor daquilo que já fez por você.
Às vezes a gente recebe curas, a gente recebe libertações, a gente restauração na nossa vida para entregar tudo que é de melhor nosso para outras pessoas e não para Deus. A gente vai lá querer entregar para o sacerdote, a gente quer entregar para outras pessoas, mas a gente não entrega para Deus. Volte, irmãos. Volte. Uma das maneiras de você agradecer a Deus é voltando para ser grato. É você usando a sua vida para o serviço de Deus, para a obra do Senhor. Aquele sacerdote voltou, ele voltou até Jesus e disse: estou curado. Obrigado. Quem sabe naquele ato ele se prostrou e falou: obrigado, 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 obrigado. Até Jesus olhar para ele e falar: não eram 10? Cadê os outros? A pergunta que fica para você hoje, irmãos: você faz parte dos 9? Ou você é aquele que vai voltar para agradecer? Deus tem poder de te tirar da solidão. Deus tem poder de te tirar das suas vergonhas, do ambiente de destruição que você está inserido. Deus tem poder de te resgatar daí. E Ele tem poder de hoje fazer com que você saia daqui acompanhado. A Bíblia diz que a presença do Espírito Santo é quem traz em nós conforto, conselho, orientação, direção. É o Espírito Santo. Fora disso, só que você precisa decidir. Essa decisão não é minha. Essa decisão é sua. Ouça a voz de Deus. Deus não quer mais que você siga sozinho. Porque não dá para resistir só. Não dá para lutar só. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia na força do seu braço. Nem o pastor Franco, com esse tamanho todo, se juntar 3 não existe. Vou colocar 5, vai. 3 é pouco. Se for 3 do meu tamanho, não dá não. Mas não consegue, irmãos. Entende isso? Não dá para a gente lutar com a força do nosso braço. Não dá para a gente usar armas físicas no mundo espiritual. As nossas armas têm que ser também espirituais. Você longe da presença de Deus, longe da igreja, você longe do seu ministério, longe do seu chamado, você vai se sentir cada vez mais só, cada vez mais sozinho. E o medo de se estar só é que às vezes Satanás te encontra sozinho. E agradece se você só tomou uma surra, porque em algumas pessoas ele tira a vida. Vou só fazer você lembrar. Satanás veio para... Vamos lá, vocês sabem. Satanás veio para... Algumas pessoas eles não roubam e ele não destrói. Ele mata. Tá bom? Às vezes a palavra é dura, mas é assim mesmo que a gente entra no céu. É sendo confrontado. É sendo levados ao entendimento. É perceber que não dá para seguir sozinho. Porque você mesmo já sabe que a solidão já trouxe muitos pensamentos ruins na sua cabeça. E Deus, pela misericórdia, te trouxe para esse lugar. Porque Ele quer tirar você da solidão. Ele quer resgatar a sua alma. Antes que Satanás consiga matar, roubar e destruir. Antes que o intento dele se concretize, Deus te resgata. Hoje. Porque hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça teu coração. Amém? Amém? Pode se colocar de pé adorando ao Senhor? Glória a Deus.